Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Vitali, eu sou diretora do Sindicato de Empresas de Internet do Estado de São Paulo. Estou aqui representando o nosso presidente, Carlos Bernardi, que não pôde vir, não pôde comparecer e me deu essa missão, que eu espero representar contento. Eu também trabalho numa empresa de internet, sou responsável pela área jurídica e de compliance do maior site de classificados de emprego do Brasil, que é a Cato Online. Então, agora a gente vai falar um pouco do sindicato. Que bicho é esse, né? Que bicho é o sindicato e qual a importância dele na nossa vida, na vida das nossas empresas? Se a sua empresa ela tem a internet como uma atividade realmente preponderante, que é o principal meio de relacionamento com o mercado, então essa empresa precisa estar no CEINESP. O que seria um pouco do sindicato patronal, que é um sindicato das empresas? Ele representa todas as empresas que são os empregadores de uma determinada categoria econômica, de um segmento, de um setor, no território de competência. E esse território ele pode ser tanto municipal, estadual ou federal. O sindicato de empregados ele tem como objetivo o zelo pelo bem-estar trabalhista dos seus representados, né, dos seus empregados, que têm situações distintas, financeiramente, econômicas e ainda na preservação moral e social do ser humano. Esses são os objetivos que estão descritos na própria CLT, que é a nossa consolidação de legislação trabalhista. As empresas representadas pelo CEINESP, que tem um campo de atuação estadual, né, todas as empresas do Estado de São Paulo que operam na internet, que têm a internet como seu principal objetivo, a gente tem isso mapeado pelo Código Nacional de Atividades Econômicas, que é um código editado pelo governo e que nós temos hoje 8 grandes classificações onde as empresas estão representadas e têm as suas atuações, das suas atividades. O sindicato tem como prerrogativas, assim estabelecidas na CLT, que são os privilégios que somente os sindicatos podem fazer, é representar as empresas perante as autoridades administrativas e judiciárias com os interesses gerais da categoria econômica. Dentre todas essas prerrogativas do sindicato, nós temos uma que é extremamente importante, que é a celebração de convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Se você está num sindicato que não representa a sua categoria econômica, é bem provável que você venha seguindo regras, regulamentações e orientações que são completamente diferentes do sindicato de empresas de internet. Na verdade, e o sindicato tem como deveres colaboração com os poderes públicos, manter serviços de assistência judiciária e promover conciliação de dissídios e questões trabalhistas. O CEINESP ele mantém a Câmara de Conciliação entre o CEINESP e o Sindiesp, que é o Sindicato dos Empregados, e lá, antes da ida à Justiça do Trabalho, os empregados fazem uma proposta de conciliação junto com as empresas e, com isso, o sindicato atua não só em favor das empresas, mas junto com o Sindicato dos Empregados para tentar uma melhor conciliação, uma melhor composição e, com isso, você esvaziar um pouco a ida até o judiciário. Os critérios para o enquadramento sindical, eles começam na criação da empresa, que você precisa, tem 3 critérios importantes que você precisa observar, que é a atividade fim ou preponderante, que é a categoria econômica da empresa, a base territorial, como eu falei antes, que ela deve ser no mínimo municipal. Então, você não consegue ter mais de um sindicato no mesmo município, mais de 2 sindicatos no mesmo estado ou até no país. E você tem que ter também uma categoria profissional, que daí é o sindicato irmão, que a gente chama, sindicato de empregados, que tenha um enquadramento sindical que também se dá pela atividade econômica principal do empregador. Então, você só pode negociar com aquele sindicato que realmente tem na sua carta sindical uma equivalência da atividade preponderante.
Como eu falei antes, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela possui cláusulas específicas que foram criadas para atender às necessidades da atividade de internet, como, por exemplo, piso salarial por faixas e região, jornada de sobreaviso, banco de horas. Isso porque nenhuma entidade da categoria econômica tradicional poderia vir a representar as empresas de internet que têm as suas peculiaridades, que têm as suas específicas do setor. Então, hoje, o Sindicato de Empresas de Internet, ele é formado por empresas que vivem essencialmente da web. Ele foi criado em outubro de 2000, ele foi legalmente constituído através de uma assembleia com as principais empresas de internet na época, principalmente grandes, pequenos e médios provedores. Hoje, essa mescla de empresas ela já se expandiu, a gente não tem só provedores de internet, de acesso, a gente tem provedores de aplicação também na web, vários outros serviços que acabam se perpetuando na web, e realmente foi fundado para congregar todas as companhias que têm a web como atividade principal, haja vista que as entidades existentes na época não representavam as particularidades do nosso segmento. Nós passamos, na verdade, nós temos 15 anos de criação, mas, na verdade, a gente só começou a fazer um trabalho e poder fazer um trabalho a partir de 2007. Isso porque, antes da nossa entrada no mundo trabalhista, vamos dizer assim, das empresas.com entrarem realmente para serem representadas por uma entidade de classe, a gente tinha um sindicato patronal que era só de empresas de processamento de dados, e eles diziam que eles eram os representantes das empresas de internet. Esse sindicato negociava com o SINDPD, que era o sindicato co-irmão de empregados na área de processamento de dados de informática. Aí já se estabelecia uma confusão, porque nenhuma das empresas que realmente estavam contempladas no CEPROSP e no SINDPD, que eram as empresas de internet, tinha uma representação efetiva. Com isso, em maio de 2007, o CEINESP, após, em 2006, depois de 6 anos de existência, conseguir a carta sindical, o CEINESP começou a primeira negociação dele, da convenção coletiva, que está disponível no site do CEINESP, ceinesp.org.br, e que hoje atende mais de 700 empresas filiadas no Estado de São Paulo e mais de 2.000 empresas que são cadastradas. Aqui é mostrando um pouco para vocês que teve uma ata de fundação no ano de 2000 e a certidão, por conta de toda da morosidade do Judiciário e do próprio Ministério do Trabalho, nós tivemos somente em 2006. Isso demonstra a legitimidade do sindicato patronal. Então, anualmente, o sindicato negocia a convenção coletiva do setor aqui em São Paulo, por quem realmente entende e conhece do nosso setor. Todos os diretores do sindicato são representantes das empresas, não são remunerados, trabalham pro bono e são de grandes, médias e pequenas empresas de internet. Então, nós temos todos os tamanhos e os mais variados serviços na internet possível, e abrangemos também com um diferencial que nós temos das empresas que ficam na capital e das empresas que ficam no interior de São Paulo. Recentemente, quase um ano, no ano passado, em 2014, nós fizemos um estudo sobre o nosso setor através do IBPT, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, com as informações que são de caráter público disponíveis no CAGED, no site do Ministério do Trabalho. E nós chegamos a um primeiro estudo que a gente compartilhou também com a Abranet. Inclusive, é importante mencionar a nossa parceria com a Abranet, porque a Abranet ela defende também os interesses do setor, e o sindicato ajuda a Abranet e fica na frente das questões trabalhistas e relações sindicais. São 2,7% de empresas, ou seja, 2.800 empresas que faturaram acima de 48 milhões de reais, tiveram
um corte entre grandes, médio, pequenas, microempresas, MEI, entidades públicas e privadas. 4,79% dessas empresas, ou seja, mais de 20 mil empresas faturadas entre 3,6 e 48 milhões no ano, e mais de 74% das empresas que foram pesquisadas faturaram menos de 3,6 milhões anuais. Foram criados mais de 57.700 empregos de postos de trabalho no nosso setor, no setor de internet, e foram gerados mais de 19.200 empregos por ano. De acordo com o número de profissionais, unidades de 1.000, pelos quinais que eu coloquei no início da apresentação. Esses dados, inclusive de massa salarial, ele constam do site do CEINESP. Existe o estudo do IBPT disponível no site do CEINESP, que vocês podem acessar com total transparência. O crescimento acumulado do valor gasto com empregados, ele foi de 45,8% no período de 2012 a 2004, e o salário médio anual desses quinais é de R$ 40,3 mil ano, né? Já está aqui anual. Então, na verdade, aqui esse outro slide é um resumo disso que eu acabei de falar, né, da criação, da geração de empregos, da massa salarial, que cresceu 45,8%, e conhecendo bem esses dados, a gente quis trazer para vocês e divulgar, até para que vocês consigam entender a importância de fazer parte de uma entidade sindical correta, de maneira que atenda os objetivos e os interesses das empresas de internet, que falem em nome das empresas de internet no âmbito trabalhista, no âmbito de relações do trabalho, para vocês verem o quanto de movimento nós geramos nesse setor e o quanto nós podemos agregar, junto com a Abranet, ajudar as empresas no seu dia a dia. Hoje em dia, o momento sindical que nós vivemos no Brasil, ele tem uma grande influência, todos nós sabemos disso, do sindicalismo. 90% dos cargos em destaque na nossa política, eles tiveram ou têm vínculo com a CUT, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores e outros sindicatos dos trabalhadores. Nós temos mais de 2.000 cargos de sindicalistas no governo Lula e Dilma. 67% das presidências de conselhos de fundo de pensão estatais, da Prévia, FONSEP e Petros, eles são ocupados por sindicalistas. A bancada sindical no Congresso, ela é de grande representatividade, e os empresários, as empresas, pelo menos 20 anos de atraso em relação aos empregados. Nós não temos força no Congresso, e a nossa competição e concorrência dificulta muito a nossa união. Então, a gente vive um momento onde o governo é um sindicato. Esses dados foram aqui trazidos e colocados de uma maneira bem transparente, mas no intuito de que vocês possam pensar um pouco, voltar um pouco com essa pergunta para dentro das empresas e verificar que o quão refém a gente está de pessoas e de entidades que não entendem absolutamente nada do nosso negócio e nada do nosso setor. Muito obrigada. Aqui está o e-mail do sindicato, e nós temos também um espaço no estande da Abranet, que nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês, porventura, venham a ter. Muito obrigada.